Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos fazendo essa live aqui diretamente do Palácio Piratini, são 9 horas e 10 minutos agora da noite, neste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, um dia que nos entristece e ao mesmo tempo nos deixa absolutamente indignados pelos atos que nós observamos acontecendo na capital federal, em Brasília, atos antidemocráticos de caráter golpista, que vandalizaram patrimônio público e atacaram a sede dos três poderes, atacaram as instituições que representam a nossa democracia brasileira e que, portanto, precisam ser repudiadas. Eu estou aqui acompanhado do nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, também do nosso secretário Sandro Caron, da Segurança Pública, o Procurador-Geral do Estado e também os nossos chefes da área de segurança pública, especialmente da Polícia Civil e o comando da Brigada Militar. E gostaria de esclarecer alguns pontos aqui aos gaúchos e também me manifestar aos brasileiros que nos acompanham nessa nossa live nesta noite. Antes de mais nada, mais uma vez, registrar que nos faltam palavras para adjetivar o que vimos neste domingo. Algo absurdamente lamentável que precisa ser rechaçado, repudiado e ao que precisa ser dado consequência para todos aqueles criminosos que agiram em Brasília neste dia, atacando as nossas instituições e o patrimônio público e a nossa democracia. Mas se nos faltam palavras para adjetivar, acho que é importante deixar claro que não nos faltará ação para dar consequência a qualquer pessoa que tente subverter a ordem constitucional e que ataque as nossas instituições e a democracia que nós defendemos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as nossas forças de segurança de prontidão para agir de forma enérgica, firme, imediata, diante de qualquer tipo de atentado contra a nossa democracia. A nossa Brigada Militar está a postos, a tropa de choque, e está monitorando, acompanhando e de prontidão nos espaços em que observamos as manifestações, mapeamos essas manifestações, acompanhamos a cada uma delas nos diversos pontos em que acontecem, seja o número que for de manifestantes. Houve durante o dia um número maior de manifestantes na refinaria de petróleo Alberto Pasqualini e também aqui diante do Comando Militar do Sul em Porto Alegre. Já há uma redução substancial de manifestantes, não há fechamento da refinaria em Canoas, é importante dizer isso, e qualquer tentativa de fechamento, de obstrução de caminhos, de rodovias ou de atendimento da própria refinaria com ingresso e saída de insumos, será imediatamente tomada a providência de garantir, né, a livre circulação ali dos caminhões, das mercadorias, das pessoas para trabalhar e não permitir qualquer tipo de problema para os gaúchos em relação a essas manifestações. Então é importante deixar claro que o governo do Estado age e agirá com força, com firmeza, garantindo a ordem constitucional e a integridade das instituições aqui no Rio Grande do Sul. Eu também conversei com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, do governo federal, e disponibilizamos efetivo da nossa tropa de choque. Estamos em contato com o governo federal, no sentido de que avião da Força Aérea seja disponibilizado para que efetivo da nossa Brigada Militar, da tropa de choque da Brigada Militar, possa se deslocar a Brasília para dar suporte junto de outros estados que estão fazendo o mesmo movimento, para coibir esses atos de caráter até terrorista, embora discutível o uso do termo jurídico, mas que tentam gerar terror, ansiedade, problemas institucionais para o nosso país e que não podem, portanto, ser admitidos. O Rio Grande do Sul está disponibilizando 73 brigadianos da nossa tropa de choque, especializada, portanto, para ações dessa natureza, para o governo federal, para atuação em Brasília. E é importante registrar, temos centenas de homens e mulheres preparados em tropas de pronto emprego, distribuídos pelo Estado, de prontidão para atuar em relação a qualquer situação anômala que se estabeleça
ao longo dos próximos dias. É importante também dizer que a Polícia Civil se encarrega de inquérito policial para identificação daqueles que atuam de forma criminosa nessas manifestações, bem como aqueles que financiam essas manifestações antidemocráticas e que, como eu disse, tentam subverter a nossa ordem constitucional. E atuando junto de outros órgãos, de outras entidades, né, que são responsáveis por fazer as investigações, órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, nós vamos atuar nos próximos dias em reuniões deste gabinete de crise, acompanhando as manifestações, para que se possa dar consequência, como eu disse, punição a todos aqueles que ataquem a nossa democracia, as nossas instituições, o patrimônio público. Nós respeitamos manifestações de uma democracia, de descontentamento, as manifestações legítimas que podem ocorrer de insatisfação em relação a governantes, a governos. A nossa democracia é vibrante, os gaúchos são, na sua história, no seu DNA, afeitos aí à possibilidade, à oportunidade de contestar, de questionar, mas nós temos ordem, nós temos uma lei que deve ser observada e o governo do Estado não vai se eximir de cumprir com a sua responsabilidade nesse momento crítico e, infelizmente, triste da nossa democracia. Há um governo eleito, né, tanto no governo do Estado, que agirá, quanto há um governo federal eleito democraticamente pelo povo brasileiro, que deve ser respeitado e as manifestações não podem, de qualquer maneira, descarrilar aí para atos antidemocráticos. Então, fica aqui este registro ao povo gaúcho que nos acompanha, mais uma vez registro, acabo de encerrar aqui uma reunião com as nossas forças de segurança, faremos novas reuniões ao longo dos próximos dias com demais órgãos da segurança pública, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, órgãos de controle, outros poderes. Estaremos vigilantes, atentos, não permitiremos qualquer tipo de ato semelhante ao que se observou em Brasília nesse dia. Somos solidários ao Distrito Federal e ao governo federal, disponibilizando efetivo para dar suporte à garantia da ordem na capital federal. Fizemos também agora há pouco, né, estive coordenando uma reunião do Fórum dos Governadores, todos os governadores brasileiros aí também irmanados e em sintonia, em absoluta sinergia, defendendo a nossa ordem constitucional, defendendo a democracia no nosso país e atuando no âmbito dos seus respectivos estados para garantir a ordem e a garantia da integridade das instituições em cada um dos nossos estados, bem como solidariamente atuando para que a nossa capital federal esteja sob o devido controle, sem ter qualquer tipo de intercorrência que afete o funcionamento das instituições brasileiras. A nossa democracia, tenho certeza, é forte, resiste a esse tipo de ataques e vamos garantir que se dê a consequência de forma pedagógica, exemplar, pelo que valorizamos da nossa democracia. Eu agradeço a todos que nos acompanham pelas redes sociais e fiquem firmes e vigilantes como nós. Diz um ditado que o preço da democracia é eterna vigilância. Não podemos menosprezar a gravidade dos atos observados hoje em Brasília e devemos cumprir todos nós, né, do lado do governo, do lado das instituições, dos representantes dos poderes, bem como cada um dos cidadãos, né, como interessados, como sociedade, numa democracia forte e vigorosa, devemos estar permanentemente vigilantes para que a nossa democracia resista ao ataque de uma minoria, né, criminosa que insiste em atacar a vontade soberana expressa nas urnas. Concorde-se com essa vontade ou não, nas regras que temos na nossa democracia, quem ganha a eleição governa, quem perde a eleição tem a oportunidade de questionar atos de governo, de contestar, seja judicialmente, seja através do parlamento, seja através de manifestações pacíficas que questionem não a legitimidade de um governo, mas as suas próprias ações, que podem ser sim, alvos de críticas em manifestações absolutamente democráticas, mas deve
se deseja alcançar o poder, aguardar as próximas eleições. A democracia é a regra do jogo pela qual nós podemos conviver com as diferenças que nós temos na nossa sociedade. Quem perdeu a eleição sabe que tem eleição daqui a 4 anos novamente e terá a oportunidade de se apresentar novamente ao povo brasileiro, buscando se tornar maioria novamente. Mas minoria que foi nesta última eleição deve respeitar a vontade soberana da maioria do povo que escolheu o seu caminho e que tem um governo legitimamente escolhido. Era isto. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos nós.